Sou Daniel Monteiro, docente da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa, e gostaria de começar por dar os parabéns à organização do Congresso e ao tema escolhido para o mesmo, que enfatiza a importância da inovação docente, particularmente exigida no contexto social e de saúde que atravessamos nos últimos tempos. Enalteço muito especialmente a organização do Simpósio 15, cuja formulação do mesmo dá destaque à divulgação e partilha de investigação e experiências de ensino e aprendizagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, absolutamente centrais e estruturantes no desenvolvimento das nossas sociedades, e apresentarei de seguida um projeto educativo desenvolvido na licenciatura em Serviço Social da nossa faculdade, portanto a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, cujo foco foi precisamente os ODS. Gostaria de fazer uma consideração inicial relativamente ao conceito-chave de cooperação. É importante lembrar que os ODS são a expressão da solidariedade e do comprometimento que temos com as gerações futuras. Assim, se por um lado nos remete para a preocupação com o futuro, por outro, lembra-nos que é no presente que devemos agir. É nesse sentido que podemos dizer que o futuro começa agora. Mas produzir a mudança faz a vários níveis e ao mais alto nível, implicando a ação dos poderes políticos e económicos, mas também a ação das pessoas individualmente, das diversas organizações da sociedade civil, de todos os profissionais das mais diversas áreas que possam contribuir, direto ou indiretamente, para a persecução desses objetivos. Assim, acreditamos que, independentemente dos cursos universitários, todos devem incluir os ODS na sua formação. E aqui destacamos os assistentes sociais. Aliás, nos últimos anos temos intensificado na nossa formação o ensino dos ODS, até pelo alinhamento entre estes e a missão e princípios da profissão, que veremos a seguir. De facto, o conceito de cooperação é aglutinador e potenciador da ação para a mudança. Fazendo uma ponte com o contexto educativo, a operacionalização da cooperação pode ser realizada em projetos comuns, em projetos de turma, o que permite, por exemplo, treinar as competências de trabalho em equipa fundamentais para preparar os estudantes para os contextos profissionais mais alargados e que se avizinham, e ajudar a refletir e treinar um dos lemas centrais dos ODS, que é não deixar ninguém para trás. Mas, se falamos da importância da inclusão dos ODS na formação académica, temos de realçar também que as universidades têm de estar elas próprias comprometidas com estes ODS. Aliás, realçamos aqui a importância e centralidade do conceito de sustentabilidade na nossa universidade, na Universidade Católica Portuguesa. Tal como é referido no nosso plano estratégico, desenvolvimento estratégico, a sustentabilidade é encarada como uma responsabilidade que se expressa na adoção e implementação de objetivos estratégicos que garantam respeito pela pessoa humana e cuidado social, pelo ambiente e pelo desenvolvimento económico, orientados para o bem comum, de forma a criar comunidades prósperas, saudáveis, solidárias, diversificadas e resilientes para esta geração e gerações vindouras. Há fortes linhas de conexão entre o Serviço Social e os ODS e é importante identificarmos de uma forma geral essas mesmas linhas de conexão. Destacamos aqui em duas dimensões as áreas de intervenção em que atuamos, por exemplo, a pobreza, a fome, a desigualdade, a saúde, a educação, o clima, com especial preocupação com os impactos das alterações climáticas nas populações mais vulneráveis. E os valores que orientam a profissão, como as questões da dignidade humana, inclusão social, respeito pela diversidade, igualdade e não discriminação, empowerment, cooperação e resiliência, são aspectos que se entrecruzam ou se cruzam também com os ODS. A própria agenda do serviço social remete para a imperiosa necessidade de criação de sistemas políticos, económicos, familiares e comunitários que preconizem a sustentabilidade social, tendo em consideração o impacto nas futuras gerações. De forma esquemática, apresento uma síntese enquadradora do que norteou o planeamento desta experiência educativa. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU fazem parte dos conteúdos programáticos da Unidade Curricular de Serviço Social Contemporâneo 3,
onde desenvolvemos esta experiência. Portanto, estudar os ODS representam um aspecto-chave na identificação dos desafios atuais enfrentados pelo Serviço Social no âmbito da cooperação internacional e na articulação com a intervenção dos profissionais também ao nível local. E é importante que estas temáticas sejam trabalhadas e exploradas no âmbito da licenciatura em Serviço Social, particularmente numa disciplina que é de estudantes finalistas. Tendo em conta a importância dos ODS para os futuros profissionais e a exigência de os capacitar para a implementação e promoção destes objetivos nas mais diversas organizações públicas e privadas em que trabalham, considerou-se crucial adotar uma abordagem educativa que recorresse a metodologias de ensino-aprendizagem ativas, colaborativas, centradas num projeto comum a toda a turma. Desta forma, os estudantes não só conhecem e estudam a temática dos ODS, como aprendem e desenvolvem ferramentas para a sua operacionalização nos contextos práticos. Os objetivos que norteiam o projeto educativo, cujo campo empírico foi a FFCS, mas cuja intenção foi capacitar os alunos a fazerem-no em qualquer organização, são, em primeiro lugar, conhecer e avaliar a implementação dos ODS no contexto universitário, de que os estudantes fazem parte, portanto, esta dimensão diagnóstica. A escolha da organização e da faculdade é porque seria comum a todos os estudantes, pensou-se na possibilidade dos estágios, era também uma hipótese, mas considerou-se que aqui havia uma uniformização e uma mais-valia até para a organização. Um segundo objetivo era propor novas ações para o fortalecimento do alinhamento da FFCS com os ODS. Portanto, esta ideia de propostas para a ação. Como tinha referido, os ODS são parte do conteúdo programático desta disciplina, onde foi desenvolvido o projeto, mas de forma geral, apenas 1/3 das aulas da UC foi dedicado a esta experiência e foi dividida em 4 grandes momentos. O primeiro momento foi cerca de 6 horas, esteve dedicado essencialmente à aprendizagem dos conhecimentos teóricos sobre os EDS, o enquadramento histórico que foi feito, conceitos-chave muito importantes que foram trabalhados relativos às questões do desenvolvimento e da sustentabilidade. E num segundo momento, mais curto, de 3 horas, fizemos a preparação do trabalho da turma, uma fase de planeamento do próprio projeto, que implicou pensar o projeto como um coletivo, isso implicou refletir sobre que competências seriam adquiridas, antever dificuldades que podíamos encontrar no desenvolvimento do projeto, estratégias de superação e avaliar também a motivação individual e coletiva. A terceira fase é a fase operacional, onde definimos pequenos grupos de 2 a 3 elementos responsáveis por 2 a 3 ODS. Fez-se uma pesquisa bibliográfica, os estudantes estiveram nessa fase de pesquisa, fizeram-se sessões de brainstorming em pequeno grupo, não é? Os grupos de 2 a 3 elementos e depois de trabalhados os ODS, o pequeno grupo apresentava ao grande grupo, portanto à turma, aquilo que tinham sido os seus resultados, aquilo que tinham elaborado, discutiam então em conjunto e chegavam a uma formulação final. Digamos que essa formulação final que apresentamos em seguida, esta era a estrutura da formulação final. Isto é, todos os grupos, embora tenham desenvolvido de uma forma mais ampla, iriam ter espaço de diapositivos para apresentação, num workshop de encerramento, onde sintetizavam as principais ideias. Isto é, na parte superior era apresentado o ODS em análise, da parte de uma das partes do diapositivo estariam as metas, os objetivos do desenvolvimento e, portanto, as metas desses objetivos selecionados
tendo em conta aquilo que está pré-estabelecido pela ONU, e depois, do outro lado, estariam as sugestões, as propostas que os próprios alunos estariam ou iriam apresentar à FFCS, bem como a identificação daquilo que já eram aspectos em que a própria faculdade estava alinhada com esses mesmos objetivos e metas. Chegamos então à quarta fase, sim, que foi a da apresentação final do trabalho que tinha vindo a ser desenvolvido. A chamada fase de encerramento, onde organizamos um workshop, onde foram apresentados os resultados do trabalho, onde houve debate sobre os resultados e também a auscultação das sugestões. Portanto, um momento de partilha entre estudantes, colaboradores e direção da própria faculdade. Algumas considerações finais. Os estudantes foram capazes de conhecer os ODS e refleti-los no contexto de uma organização, que no caso foi a universidade que fazem parte, compreendendo que, para melhor fazê-lo, é importante adequar a análise ao contexto, devendo-se conhecer instrumentos ou diretrizes criadas que podem ser a base para a análise. Como foi o caso para o contexto universitário, o facto de utilizarem as diretrizes da Times Higher Education, que analisa as universidades, nomeadamente sob o ponto de vista do cumprimento dos ODS. Havendo uma preocupação para a adaptação e reflexão sobre os diversos campos que os estudantes tiveram e que têm noção que é necessário haver sempre uma adequação dos instrumentos utilizados às organizações que estão a ser analisadas. Isto implicou, obviamente, diversas leituras e pesquisas e permitiu também a garantia de uma experiência educativa colaborativa de forte articulação entre teoria e prática. Contudo, importa referir que o projeto educativo desenvolvido possibilitou refletir sobre os ODS no contexto da FFCS, tendo em conta a visão e o contributo de estudantes, professores e colaboradores. Porque no workshop final de encerramento do projeto implicou o envolvimento da comunidade académica mais alargada, sob o lema da responsabilidade do compromisso de todos no cuidado da casa comum. A realização final do workshop foi uma forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos estudantes, vendo a comunidade académica envolvida e a presença do diretor da faculdade permitiu criar um sentimento de valorização do trabalho realizado e o feedback recebido nesse evento foi muito importante. Dos objetivos identificados, podemos referir que os estudantes destacaram 7 ODS como os mais desenvolvidos na FFCS, da análise que fizeram, e destacaram principalmente o ODS 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 17. Relativamente ao desenvolvimento de competências, também ao nível do pensamento crítico e criativo, é algo que destacamos, particularmente no processo de criação de novas ações para o fortalecimento do alinhamento da FFCS com os ODS. Portanto, estas propostas de ação levaram que os estudantes criassem propostas essencialmente nos objetivos onde não viram tão presente a ação ou alinhamento da FFCS com estas questões, como no caso propostas para o objetivo 6, 7, 8, 11, 12 e 13 foram as grandes apostas dos estudantes, pese embora nos outros objetivos já mencionados, os estudantes reforçaram valorizando aquilo que já era feito e de que forma podia ainda ser mais fortalecido. De uma forma geral, como nós expressamos, estão 3 objetivos, o 9, o 14, o 15, que foram menos trabalhados. Devemos dizer que, embora tenha sido utilizado o contexto da universidade por ser uma organização que unia todos,
O principal objetivo prático foi ter trabalhado as competências dos estudantes para a implementação de ações e ou planos estratégicos promotores dos ODS nas organizações, seja privadas ou públicas, que os estudantes possam vir a trabalhar depois como profissionais. Isto significa que foram dinamizadas competências para o diagnóstico da presença dos ODS nas organizações e competências para o desenvolvimento de planos de ação ou estratégicos para a implementação desses mesmos ODS, e é isso que gostaríamos de destacar como um exercício importante depois desta experiência educativa que desenvolvemos. Muito grata pela vossa atenção.